Olá a todos, e é verdade, já há 12 meses que estou a dinamizar estes grupos de aprendizagem. Portanto, comecei em agosto do ano passado com os primeiros grupos e já estamos a avançar para os grupos de aprendizagem deste mês de agosto de 2021. Têm sido 12 meses de bastantes grupos. Eu gostaria depois no final deste vídeo falar um pouquinho mais sobre essa experiência da dinamização destes grupos ao longo deste ano. Mas primeiro, vamos falar aqui dos grupos de aprendizagem que vão acontecer durante este próximo mês de agosto. Então, desta vez vamos seguir um formato que eu já usei no passado, em que eu lanço alguns grupos na primeira quinzena e possivelmente alguns grupos na segunda quinzena. Vamos ver como é que estará a disponibilidade de cada um e a minha também na segunda quinzena. Portanto, mas pelo menos vamos arrancar com estes 3 grupos. Então, os 3 grupos para esta primeira quinzena de agosto são repetições de grupos que já aconteceram no passado, apesar de alguns já terem acontecido há muito tempo, como é o caso do Flipgrid. Caso não conheçam, o Flipgrid é uma ferramenta para dinamizar discussões em formato de vídeo entre os alunos. Portanto, como um fórum em que nós lançamos um tema e os alunos fazem um videozinho onde eles falam com o tema. Pode ser usado para apresentações ou pode ser usado para os alunos darem sua opinião falando em vez de escrever. Portanto, e fazem esse vídeo de uma forma muito simples, tal como eles já estão habituados a fazer no seu próprio telemóvel portanto, têm a oportunidade de falar para a turma sem máscara. Depois, vamos voltar ao tema Geniali. O tema Geniali tem sido muito popular nos últimos meses e desta vez eu vou transformar este grupo em algo ligeiramente diferente. Portanto, quem participou nos outros grupos de Geniali irá encontrar algo diferente neste. Então, este grupo de Geniali eu quero que seja algo mais mãos na massa. Em vez de tentarmos ali explorar todas e mais alguma das funcionalidades do Geniali, vamos avançar a um ritmo em que eu quero que vocês vão experimentando e que em conjunto tentamos criar algo e para que as dúvidas possam surgir logo ali no momento e para que estejam a experimentar. Portanto, eu vou alterar o ritmo para que todos consigam ir criando em conjunto algo. Portanto, algo concreto, em vez de ser experimentar uma imagem qualquer, um botão qualquer, uma coisa qualquer. Portanto, vamos tentar criar algo mais concreto. E, finalmente, um grupo sobre Metaverso. Metaverso é uma ferramenta que permite a nós criarmos uma experiência em realidade aumentada para os alunos. Poderá ser algo simplesmente informativo, poderá ser um quiz, poderá ser um jogo, poderá ser uma escape room. Na verdade, se eu tiver que escolher a ferramenta que para mim se encaixa melhor na criação de uma escape room, de forma a ser mais imersiva para os alunos, provavelmente o Metaverse seria a ferramenta que eu diria que é a melhor. Não é a mais intuitiva, mas eu acho que seria aquilo que daria aos alunos uma experiência melhor. De qualquer forma, depois também iremos abordar um pouquinho a criação de algo que possa ser transformado numa escape room e que poderá ser útil para aqueles que nos meses anteriores trabalharam aqui com escape rooms nos vários grupos. Então, esses são os grupos de aprendizagem. Eu vou colocar o link aqui para poderem aceder à inscrição, mas estes grupos vão acontecer sempre em agosto às 2h30, das 2h30 às 4h30, mais coisa menos coisa. E neste caso, o primeiro grupo será no dia 5 de agosto, depois há ali uma semana em que não há mesmo nada, e depois o terceiro grupo será no dia 17 de agosto. Depois disto ainda sobram mais 2 semanas em que poderei dinamizar 3 ou 4 grupos. Vamos ver como é que a coisa corre. Mas por enquanto estes 3 são garantidos. Pronto, como é habitual, depois tem aqui um formuláriozinho para preencher, para se inscreverem nos grupos que entenderem. Mais uma vez, eu vou também fornecer um certificado de participação a todos os que participarem nas sessões, portanto, tal e qual como fiz este mês, ou melhor, como vou começar agora a entregar, uma vez que os grupos acabaram ontem mesmo. Pronto, então falando aqui um pouquinho da história
e das motivações para estes grupos de aprendizagem. Então, ao longo destes 12 meses, foram dinamizados 59 grupos. Portanto, há alguns meses com 5 grupos, outros meses com 4, outros meses com 3, outros meses com 6, outros meses com 8. Eu tenho alterado e ajustado aqui um pouquinho a fórmula, que na verdade não estou a basear a fórmula em lado nenhum, estou a criar o meu próprio produto e vou ajustando à medida das necessidades. Na verdade, o formato de funcionamento dos grupos não era aquilo que eu tinha idealizado no início, mas é uma adaptação a que eu fiz ao estilo de aprendizagem dos participantes. Portanto, de forma a tentar fazer com que tudo seja menos burocrático, menos trabalhoso, para que não precisem de se preocupar em fazer algo obrigatoriamente antes ou depois. E então eu tenho-me adaptado à forma de aprender dos participantes e os participantes também acabam por se adaptar um pouco à forma como eu lanço estes desafios, estes grupos. Então, ao longo destes 12 meses, que começou como uma experiência em agosto do ano passado, em que lancei a ideia em que cada grupo teria um mínimo de 3 participantes, e a verdade é que surgiram cerca de 30 pessoas que se distribuíram pelos, salvo erro, 5 grupos, até podemos vir aqui ver, salvo erro, pelos 5 grupos que se dinamizaram dos 5 grupos que se dinamizaram no primeiro mês. Neste caso, agosto é particularmente o mês em que as coisas andam mais paradas, então eu nunca imaginei que houvesse tanta adesão e, portanto, por isso faria todo o sentido em continuar para setembro e que depois continuou por outubro e novembro e dezembro até hoje. No primeiro mês dos grupos apareceram cerca de 30 pessoas, que depois, ao longo dos meses, portanto, se foram multiplicando os grupos, foram-se multiplicando os participantes. Portanto, eu nunca fiz uma contabilidade de quantas pessoas a quem estes grupos chegaram, mas claramente várias centenas de pessoas diferentes já participaram. Muitas pessoas já participaram várias vezes. É ótimo ver as mesmas caras a aparecerem mês após mês nos vários grupos diferentes que vão sendo dinamizados. E tem sido um prazer para mim fazer isto. Eu nunca vejo isto como algo que me dê trabalho, mesmo naqueles dias em que por acaso estas sessões coincidiram com um dia em que eu tivesse muitas aulas, que aconteceu algumas vezes. Eu posso dizer que eu saía destas 2 horas de sessão menos cansado com que eu tenho iniciado. Portanto, há quem se sente no sofá a ver séries ou um filme e isto relaxa-me. E portanto, nunca é algo muito trabalhoso. É claro que às vezes há alturas em que a pessoa está mais cansada, mas por norma isto descansa-me. Pode parecer estranho, mas é verdade, porque tem sido um prazer, mesmo um prazer, dinamizar estes grupos e ver como as pessoas reagem a estes grupos e ao entusiasmo que mostram na aprendizagem de alguns destes temas e na realização de alguns dos desafios que eu vou lançando. E portanto só tenho a agradecer a todos pela vossa presença. Aproveitem, se viram este vídeo até ao fim, aproveitem e coloquem um comentáriozinho sobre o que é que acharam sobre os temas em que participaram, qual é que foi a vossa experiência. Deem-se a conhecer aos vossos amigos. Eu muito raramente publicito isso estes grupos fora do grupo do A Pensarem, fora do universo que já lá está. Se acharem que isto faz sentido para participarem também com alguns dos vossos colegas, façam favor de os convidar e espero vê-los já nestes grupos da primeira quinzena de agosto. Então, muito obrigado. Até lá.